Ivonete, você poderia nos dirigir numa palavra de oração para a gente iniciar a nossa classe desse domingo? Sim, sim. Temos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade também de estarmos juntos, compartilhando um pouco mais da Tua palavra e aprendendo mais de Ti, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos os pais deste grupo, Senhor, que todos estejam recebendo a Sua graça, a Sua sabedoria na condução do seu lar, Senhor. Nós também te pedimos, Senhor, que esteja com o pastor Barbosinha, que ele possa nos trazer a palavra que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Então, nós vamos ter hoje a segunda lição da nova revista, Viver com Fé e Sabedoria. Para aqueles que ainda não adquiriram a revista, elas agora estão com a irmã Zoé, tá? Então, através dela, você pode adquirir o seu exemplar. E só lembrando para os que entraram depois, eu coloquei no chat aí duas imagens que são das páginas da nossa lição de hoje, deste domingo, que é a segunda lição dessa revista. Domingo passado, a Rosa inaugurou essa série de lições com a primeira lição da revista, que foi Crer e Viver a Fé. E hoje o título da nossa lição é Fé, Intimidade e Oração, baseado em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então aí, sem mais delongas, eu já passo a palavra para o Barbosa, que vai nos conduzir no estudo dessa lição de hoje. Então, bom dia a todos, a todas. Então, a nossa lição de hoje trata sobre a oração, basicamente como meio de graça. A oração como alimento para a fé. Eu li a revista e ela segue o caminho tradicional. E eu percebi que no conteúdo da revista há todo um consenso da nossa parte, não traz grandes novidades. Isso significa que eu proponho uma outra direção. O sinédrio judaico manda matar Jesus. E o sinédrio, nós sabemos, ele era formado por homens piedosos, formado por homens de oração, que também alimentavam a fé. A pergunta inicial que eu proponho é a seguinte: que tipo de fé a nossa oração alimenta? Vou repetir. Nós oramos e a nossa oração alimenta que tipo de fé? Nós sabemos bem que o modelo predominante do mercado religioso é a fé arrivista, a fé ambiciosa, o modelo de fé oportunista que tem como alvo o sucesso. Então, a questão que eu coloco é: se eu oro e a minha oração, eu alimento a minha fé, eu pergunto, quem é o Deus da minha fé? No domingo passado, a Rosa ressaltou que a fé é uma exigência do Novo Testamento, é uma exigência da Nova Aliança. A fé aparece frequentemente na boca de Jesus e aparece também nas páginas de todo o Novo Testamento. Só que o Antigo Testamento, ele tem uma outra lógica, uma lógica diferente. E no Antigo Testamento não há essa lógica, não há esse nível, essa modalidade de subjetividade que está presente no Novo Testamento. Se no Novo Testamento se exige a fé,
No Antigo Testamento, o que se exige do indivíduo é o cumprimento de um conjunto de regras. E não há espaço, não há liberdade para esse indivíduo romper com essas regras. No Antigo Testamento, essas regras disciplinam e orientam a vida total do indivíduo. Essas regras, essas leis, essas normas, elas dão sentido à própria existência do indivíduo e do próprio grupo. Então, o indivíduo faz parte de um grupo, ele faz parte de uma determinada comunidade que possui uma identidade. Então, no Antigo Testamento, não há possibilidade de existir um indivíduo avulso, o indivíduo alienado do conjunto da comunidade. A fé é uma exigência fundamental da nova aliança. Repetindo, no Antigo Testamento, há um outro tipo de exigência. Na semana passada, a Rosa, ela falou que a palavra fé praticamente não aparece no Antigo Testamento. Aparece uma única vez de maneira clara, que é em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O texto fala, o justo viverá pela fé. E esse texto é citado pelo apóstolo Paulo no início da sua epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Então, no Antigo Testamento, essa exigência da fé não aparece. E por que não aparece? Basicamente, porque no Antigo Testamento, a dúvida sobre a existência de Deus não existe. No Antigo Testamento, não se cogita Deus não existir. Por exemplo, nós vamos lembrar agora alguns textos importantes do Antigo Testamento. O livro de Jó. No livro de Jó, há aquele desespero profundo, o sofrimento profundo de Jó. E em nenhum momento Jó questiona a existência de Deus. Jó nunca coloca em dúvida a existência de Deus. Outro exemplo, nós temos no livro, no Saltério, nos Salmos, a maior quantidade de salmos são de lamentação. Nesses salmos de lamentação, jamais se coloca dúvida na não existência de Deus. Então, o que há no Antigo Testamento? O que se exige? O que aparece no Antigo Testamento? Voltando, não aparece dúvida sobre a não existência de Deus. Mas, no Antigo Testamento, aparece o tempo todo uma espécie de ceticismo, uma espécie de desconfiança, uma espécie de dúvida a respeito da capacidade ou não de Deus ter controle imperativo na história da humanidade. Eu vou repetir. No Antigo Testamento aparece com muita frequência uma desconfiança. Será que Deus é capaz de controlar a história humana? Será que ele consegue dominar de maneira imperativa a história da humanidade? E no Antigo Testamento, esse ceticismo tem cara de abandono, tem cara de desamparo. E eu lembro aqui o Salmo 22. O salmista fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? E nós lembramos que Jesus, na cruz, ele também teve esse mesmo sentimento de abandono. E ele fala, Pai, Pai, por que me abandonaste? Então nós podemos dizer o seguinte, qual é a mensagem mais clara que aparece na crucificação de Jesus? Com certeza, é a mensagem da derrota, é a mensagem do abandono. A cruz de Cristo
é o sinal visível de que Deus perdeu o controle e que Deus não sabe direito o que fazer com a humanidade. Por isso que a ressurreição, ela é fundamental, é a retomada do projeto de Deus, que na verdade nunca sofreu continuidade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem nenhum sentido. Então, esse ceticismo, eu quero destacar, que aparece com frequência nos indivíduos e que aparece com muita frequência na comunidade, ele fica muito mais forte naqueles períodos em que Deus se mostra mais silencioso na história. Em diversos períodos da história de Israel, Deus fica silencioso. Ele não manda profetas, ele não se manifesta. Vários salmos reclamam desse silêncio de Deus. E eu destaco aqui o Salmo 83. O salmista fala assim: ó Deus, não te cales, não fiques em silêncio. Ó Deus, não fique inativo. Não fique em silêncio, porque os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Então, para o povo do Antigo Testamento, o silêncio de Deus era terrível, era sinal de abandono. O povo do Antigo Testamento prefere que Deus castigue, e castigue da maneira mais cruel. Eles preferem o castigo do que ao silêncio. Em algumas ocasiões da história de Israel, há coletivamente essa desconfiança de que a história fugiu ao controle de Deus. Por exemplo, o momento mais crucial foi o exílio babilônico. E nesse período do exílio babilônico ocorre um ceticismo, uma desconfiança total. O povo tinha a certeza absoluta que a história fugiu do controle de Deus. Portanto, é nesse período do exílio babilônico que alguns profetas, eles vão ter um trabalho danado de mostrar que Deus estava e está por trás desse período difícil. Então, os profetas, eles vão afirmar com muita dificuldade que é o próprio Deus que destruiu aquelas edificações, aquelas garantias construídas historicamente pelo povo. É nesse período que o templo é destruído. O templo era o lugar que Deus habita. Nesse período, Jerusalém, a cidade de Deus, é destruída. Nesse período, a terra foi desolada e foi destruída. A população foi exilada. Então, os profetas vão ter um trabalho danado de falar para o povo: olha, por trás de toda essa história profundamente negativa, Deus ainda continua controlando a história. O profeta Isaías, o segundo Isaías, ele vai dizer uma coisa impressionante. No capítulo 44, ele fala sobre Ciro, o rei pagão. Ele diz assim, Deus falando: Ciro é o meu pastor, Ciro é o meu ungido, Ciro cumprirá a minha vontade. Então, os profetas desse período duro do exílio, eles afirmam que essa realidade difícil faz parte do projeto divino e que Deus não perdeu o controle. Vocês não conseguem enxergar direito, mas Deus está controlando a história. Então, o ceticismo está presente frequentemente na história deste povo. E aqui eu quero propor uma questão. Qual é a raiz desse ceticismo? E nesse ponto, há um paradoxo interessante.
um dos pontos básicos da fé do povo do Antigo Testamento é a compreensão de que este povo é povo eleito, povo escolhido por Deus, povo chamado por Deus. Então, esse item da eleição do povo é um item fundamental na história do Antigo Testamento. Este item, para o povo individualmente, para o povo, enquanto comunidade, é um item motivador. O indivíduo, ele aprende, ele foi informado de que ele faz parte de um povo especial, escolhido por Deus. E isso lhe dá uma grande motivação, uma grande coragem. Eu falei que essa consciência da eleição de Deus é paradoxal, porque ao mesmo tempo em que dá ao indivíduo e à comunidade uma confiança, uma alegria muito grande de se sentir parte de um povo escolhido por Deus. Por outro lado, há um outro sentimento, daí o paradoxo. Porque este indivíduo, ele se sente eleito por Deus, fazendo parte de um povo eleito por Deus, mas quando ele olha para ele reconhece a sua extrema fragilidade. Quando ele olha para o povo, para a sua comunidade menor, para o seu grupo e para toda a comunidade, ele admite, honestamente, ele fala assim, mas quem eu sou? Eu aprendi que eu sou escolhido, que o meu povo é um povo especial, mas eu sou extremamente frágil. O meu povo é extremamente frágil. Como é que Deus vai levar adiante o seu projeto ao mundo de mostrar a vontade ao mundo através de nós, com tanta fragilidade? Eu estou falando que a raiz do ceticismo também está aí, nessa ideia da aliança que também é paradoxal. E como é que combate esse ceticismo? Como é que combate essa dúvida, essa desconfiança? E é interessante. O indivíduo, ele pensa assim, o Deus é poderoso, ele não pode ser frágil. Deus precisa ser forte. Ele precisa dominar o mundo. E ele precisa dominar e destruir seus adversários. Eu não posso ser frágil. Eu preciso ser forte e também poderoso. É nessa fase que surge o que eu chamaria de uma ideia mais ou menos darwinista. É nessa fase que surge um grande esforço na direção da sobrevivência, na direção do indivíduo e da comunidade, querendo vencer a fragilidade, vencer o obstáculo. E esse sentimento vai se fortalecendo, essa ideia de querer ajudar Deus a ter controle sobre o mundo, vai se fortalecendo. E é nesse período da história que surge a ideia de querer a monarquia. Então o povo todo se reúne e fala assim, para que a gente seja forte, é preciso que a gente tenha um rei. E quando o profeta fica sabendo disso, quando Samuel fica sabendo disso, ele corre para o povo e fala assim, não, não é por aí. Só que essa ideia de força já está presente demais na consciência do indivíduo e do povo. Então, o povo não aceita a orientação do profeta. E quando Deus vai falar para o povo, não é por aí. A ideia já se enraizou demais e o povo não aceita. Eles já decidiram. É este o caminho para vencer e superar o ceticismo.
Então, a ideia de um Israel forte, poderoso, que vence todos os seus obstáculos, é o sinal de que Deus está conseguindo controlar a história humana. É aí que surge a ideia pavorosa, a ideia do Deus dos exércitos, que vence as batalhas. E é nesse contexto que surge a definição: quem são os adversários de Deus? E rapidamente aparece uma resposta. Adversário de Deus são todos aqueles povos que não adoram a Deus, este nosso Deus. Adversário de Deus são todos aqueles povos politeístas, ou adoram, ou monoteístas que adoram um Deus estranho. E não interessa, nesse momento da história, saber qual é a qualidade dessa sociedade. O que interessa é saber que essa sociedade politeísta ou monoteísta, mas ela não adora esse Deus, portanto, ela é adversária e deve ser combatida, ela deve ser destruída. Enquanto elas existirem, é sinal de que Deus está perdendo o controle. E não pode, de maneira alguma, haver margem de sobrevivência para qualquer ceticismo em relação ao poder de Deus. E eu vou adiantar um pouco, essa ideia percorre toda a história. Ela nasce lá atrás, no início do Antigo Testamento, ela percorre toda a história. Vale tudo nesse esforço de ajudar Deus a ter vitória. Vale qualquer tipo de aliança. E na Idade Média surge a ideia, o conceito de cristandade. Nós todos estudamos um pouco de história. As cruzadas, que se iniciam no final do século XI, elas nasceram para isso, para combater em nome de Deus. E chega um período da história em que o mundo todo finalmente é controlado, é vencido. É o período em que o Papa se torna vigário de Cristo. Ele se torna o representante de Deus na Terra. É o Papa que passa a zelar pelo domínio de Deus, pelo controle de Deus do mundo. É nesse período que o Papa ele tem poderes absolutos. É nesse período que surge a ideia da infabilidade. É nesse período que surge a ideia de que o Papa é o árbitro do mundo. Ele passa a consagrar reis. É nesse período que ele passa a assinar documentos, a assinar bulas. E nós conhecemos as famosas bulas alexandrinas, aqueles documentos papais, aquelas bulas assinadas por Alexandre VI, Rodrigo Borgia. E nós sabemos bem o que essas bulas alexandrinas afirmaram. Elas concederam aos príncipes católicos de Portugal e da Espanha o poder de controlar e explorar a América. E para se ter uma ideia dessa questão profunda, nesse período, o direito internacional da época dizia, com todas as letras, que todas as terras descobertas que não fossem de um príncipe cristão, elas poderiam ser expropriadas. Por quê? Porque o Papa fala em nome de Deus. Agora, eu fiz essa breve introdução para voltar à pergunta. Nós oramos a Deus. A nossa oração alimenta a nossa fé. Qual fé? Qual Deus?
Que fé nós alimentamos diariamente com nossas orações? Jesus conta a parábola do joio e do trigo. E na parábola que nós conhecemos muito bem, ele fala que é preciso esperar que ele eles cresçam juntos. O fundamentalismo de querer eliminar o seu adversário, o adversário que ele acha que é de Deus, ele assume sempre esse papel de separar o joio do trigo. O fundamentalismo não aceita aguardar a paciência de Deus. O fundamentalismo acha que sabe com clareza onde está o joio. Travou aí, tá? E quem é o joio? No nosso próprio espírito. Desculpa. Nós ficamos sabendo do bispo metodista fazer aquela triste declaração de que a igreja metodista não deveria abrigar os LGBTs. Que ninguém se engane. O bispo citado, que nós conhecemos bem, ele é fundamentalista, ele pensa assim. Ele foi eleito por ser fundamentalista. Ele foi eleito por seus pares. E na nossa página no WhatsApp, a nossa irmã Darlene, ela lançou um argumento maravilhoso. Ela falou assim, olha, nós não podemos ficar tão preocupados e tão desesperados, porque os documentos da igreja, eles são ricos, eles são maravilhosos, eles apontam numa outra direção. E é verdade, nós temos uma herança teológica rica, nós temos pastorais sóbrias, nós temos documentos importantes. Mas eu diria, de maneira bem pessimista, que a nossa história teológica, a nossa herança conta muito pouco. Nós temos no país uma Constituição moderna, mas a nossa Constituição, ela nunca serviu para refrear o apetite da nossa elite. A nossa própria Constituição é burlada todos os dias, principalmente naqueles espaços encarregados de cumpri-la e protegê-la. Eu diria que o Evangelho de Jesus Cristo é um documento muito mais radical do que qualquer documento e pastoral que nós um dia venhamos a produzir. E os fundamentalistas da história e da nossa igreja passam por cima do Evangelho de Cristo com muita tranquilidade. Os fundamentalistas mataram Jesus. O nosso tema é fé. Nós oramos e alimentamos a nossa fé. Qual é a qualidade da nossa fé? Em qual Deus depositamos a nossa confiança? No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, Jesus fala algumas coisas maravilhosas, como sempre. Ele fala assim, é inevitável que surjam escândalos. É inevitável. Mas ai daquele que produzir escândalo. É melhor que seja amarrada no pescoço dele uma pedra e que ele seja jogado no meio do mar. E logo a seguir, Jesus muda a orientação, a direção do seu discurso. E ele diz assim, se o teu irmão pecar contra você, e ele se arrepender, e ele for até você e falar assim, perdoa, eu me arrependi. Você perdoa o teu irmão.
Se o teu irmão pecar contra você num só dia 7 vezes e se arrepender e pedir perdão, você vai perdoá-lo 7 vezes. E quando Jesus acabou de falar isso, os discípulos em coro, eles clamaram: Mestre, aumenta a nossa fé. Isso não dá, Senhor. E a resposta de Jesus é interessantíssima, é animadora. Ele responde assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te daqui e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus está falando assim: se você tiver fé pequenininha, você fala para essa planta: planta, se suicida, sai da terra e vai morrer no mar. A planta vai te obedecer. Em 1 Coríntios 13, nesse texto maravilhoso, esse hino sobre o amor, lá no final do hino, Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes 3, o maior é o amor. O que o apóstolo Paulo está falando assim, e é importante para nós, ele fala assim: a fé, ela vai sobreviver, mas ela é precária. É isso que ele está falando, ela é precária. E ele diz nesse mesmo hino, ele fala assim: ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Ele não está falando de transportar a planta, a moreira que Jesus falou. Ele está dialogando com o texto de Jesus. Paulo está falando assim: se eu tiver uma fé tão grande, tão tamanha, que eu seja capaz de transportar uma montanha inteira, se eu não tiver amor, a minha fé é muito precária, ela não serve. O apóstolo Paulo está dizendo: a esperança permanece, mas também ela é precária, porque a esperança pode ter muitas faces. Esperança em quê? O amor é maior. O amor sempre, sempre está muito mais próximo da verdade. O amor é maior. Sempre o amor nos aproxima de Deus. O amor dá qualidade à fé, dá qualidade à esperança. É por isso que os discípulos suplicaram: aumenta a nossa fé. Quando eles perceberam a impossibilidade de perdoar de maneira irrestrita e incondicional. E o apóstolo Paulo, dialogando com Jesus, e com esse texto, ele fala: o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo perdoa. Nós estamos aqui em classe de escola dominical, falando sobre fé. E o fato de estarmos reunidos aqui diz muito sobre nós. Todos nós aqui. Nós não estamos à toa, nós temos fé nesse Deus maravilhoso. Nós temos uma herança maravilhosa. Mas há muitos deuses no mercado religioso. Nós temos fé em qual Deus? É uma questão difícil para mim. E é uma questão difícil e não dá para resolver uma vez na vida e imaginar que se resolveu para sempre. Olha, o meu Deus é esse, com clareza. A resposta para essa questão de quem é o meu Deus, qual é a minha fé, é uma resposta diária que nós fazemos diariamente, continuamente. E por quê? Porque aqui se levanta o problema seríssimo de compreensão autêntica da palavra de Deus.
compreender bem, de maneira autêntica, a palavra de Deus e não correr atrás de qualquer vento de doutrina. Saber exatamente o que essa palavra santa fala, quem é o nosso Deus, entender de maneira clara, compreender a autêntica palavra de Deus. E autêntica aqui não significa piedosa, não significa edificante. Aquele pregador piedoso, nem sempre ele pode estar transmitindo a autêntica palavra de Deus. Aquele pregador carismático, envolvente, sedutor, nem sempre ele pode estar transmitindo a autêntica palavra de Deus. A palavra de Deus não aceita, ela não precisa de enfeite. Eu diria até que o enfeite quase sempre é uma traição à palavra de Deus. Nós temos fé em que Deus, nós oramos, alimentamos a nossa fé. E aí eu quero oferecer uma ajuda humilde nesse esforço de compreender a autenticidade da palavra de Deus. E eu quero propor uma estrutura dessa palavra de Deus. E eu quero colocar aqui, como estrutura da palavra de Deus, a aliança que Deus faz com a humanidade. Mas eu não quero ler o Antigo Testamento, é lá que começa essa aliança com Deus. Mas eu quero lembrar o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho. O Evangelho amado pela igreja, colocado na frente. O primeiro Evangelho, Mateus. E Mateus abre com uma genealogia. E nem sempre nós prestamos atenção na genealogia. E Mateus fala assim, bem no começo, genealogia de Jesus Cristo, que é filho de Deus, que é filho de Abraão. A ideia é mostrar a continuidade da revelação de Deus. Ele está falando que essa nova aliança, feita em Jesus, não é ruptura com o passado, mas é a realização plena da aliança. Então, o evangelista Mateus, ele vai narrar a história do Cristo de Deus, o Messias que foi anunciado, o Messias que foi aguardado. Ele vai anunciar o Cristo que é herdeiro do trono de Deus e herdeiro de todas as promessas maravilhosas que foram feitas a Abraão. E eu leio também a genealogia feita em Lucas. E Lucas aponta para mais longe. Ele fala de Jesus, que é filho de Adão, que é filho de Deus. E Lucas está falando que Jesus não é somente o herdeiro do povo eleito, mas Jesus é o homem novo, é o segundo Adão, aquele que veio restabelecer a humanidade. Jesus é o novo Adão, é aquele que veio reintegrar a humanidade para aquele projeto redentor original de Deus lá em Adão. Jesus, Lucas fala que Jesus é esse que veio reintegrar. Jesus veio reintegrar esse homem à sua primitiva humanidade. Então, as genealogias sublinham a fidelidade divina, elas sublinham a continuidade do projeto de salvação de Deus. As genealogias, elas falam uma coisa que eu acho impressionante, elas estão dizendo assim, as grandes civilizações na história, elas nascem, elas morrem, mas a vontade, o projeto redentor de Deus continua se desenvolvendo através dos séculos, sem que nenhum poder consiga frear esse projeto redentor de Deus. Eu estou querendo dizer a vocês e a mim que essa ideia é animadora, ela nos dá muita esperança. As civilizações da história, elas nascem, elas morrem. Os adversários de Deus são inúmeros, mas o projeto redentor de Deus continua firme,
na história humana. E a Bíblia, ela fala o tempo inteiro desse projeto de Deus. E a Bíblia também fala das tentativas inúmeras de impedir esse projeto de Deus. E agora eu quero dizer uma coisa que eu acho muito importante, de vez em quando eu repito. A Bíblia fala que a maior parte das tentativas de atrapalhar o projeto de Deus, elas sempre vieram de dentro do povo de Deus e não de fora. E a Bíblia fala disso e insiste: nada conseguirá impedir a continuidade desse projeto redentor. Essa é a nossa fé, a nossa herança. Nós que vivemos um período tão dramático da nossa história, de tanta dor, essa confiança de que Deus continua de maneira plena por trás de todos esses acontecimentos e Ele continua no controle da história. Essa ideia é maravilhosa para nós. E eu continuo ainda falando dessa aliança de graça como estruturante e fundamental na Bíblia, e continuo falando de um outro item presente na genealogia. Agora, voltando na genealogia de Mateus. E uma vez, na nossa própria escola dominical, eu já fiz essa observação. Na genealogia apresentada por Mateus, ele inclui 4 mulheres. Ele fala de Tamar, da incestuosa. Ele fala de Raabe, a prostituta. Ele fala de Ruth, uma estrangeira. Ele fala de uma adúltera, que é Betsabeia, a mulher de Abraão e mãe de Salomão. Ou seja, cada página da Bíblia lembra que foi feita uma aliança entre Deus e humanidade. Cada página da Bíblia lembra que essa aliança foi desigual. A aliança feita entre o Deus justo, fiel, e o povo injusto e infiel. E neste ponto é necessário lembrar o nome, o que significa o nome Israel. Israel significa aquele que luta contra Deus. Israel é o povo infiel, é um povo rebelde. Essa aliança que jamais foi interrompida entre o Deus santo e fiel e um povo nada santo e nada fiel. E em Cristo, essa antiga aliança feita em Abraão, proclamada por Moisés, refeita e confirmada em Davi, ela se torna a nova aliança. E em Cristo, o Deus santo e fiel, finalmente apresenta um novo parceiro. Então, Cristo, definitivamente, é um parceiro santo e também fiel. Ou seja, ninguém conseguirá impedir esse projeto redentor de Deus. Então, eu volto para a questão. Para mim, que tipo de fé a nossa oração alimenta? Eu já estou terminando, mas eu quero lembrar uma história que todos nós conhecemos. Aquela historinha do cacique que está educando o garoto da aldeia. E ele fala assim para o garoto: olha, todos nós temos dentro de nós 2 lobos. Tem um lobo que é mau, egoísta, miserável, violento. E tem um outro lobo que é generoso, que é bom, que é honesto, que é sério. E dentro de nós há uma luta tremenda entre esses 2 lobos. Então, o garoto da tribo pergunta para a liderança:
qual dos dois vence? E o cacique responde: vence o lobo que melhor for alimentado. Então eu pergunto novamente, qual é a fé que nós alimentamos? Qual o lobo? A própria psicanálise, no seu período inicial, com Freud, destaca essa questão profunda. Ele fala sobre esse instinto de morte, esse thanatos, esse instinto terrível que nós temos sobre nós. O próprio apóstolo Paulo, ele fala: quando é que eu me verei livre deste corpo de morte? O pecado jaz em mim. Então, o próprio apóstolo Paulo fala desse lobo feroz, terrível, e que nós, sem querer ou querendo, alimentamos. É preciso o socorro de Deus. E aí eu entro de novo na nossa revista. Deus planta em nós a fé. A fé é dom de Deus, ou seja, é Deus quem oferece. E nós acolhemos essa fé de Deus, esse dom de Deus com toda a imperfeição, porque nós continuamos sendo Israel. Lembram, naquele episódio do Evangelho, o jovem pergunta para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele assim: você sabe. Está escrito. O jovem então responde: eu sei, mas eu não consigo. E qual era a resposta? Qual era a resposta do Shema? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a si mesmo. O jovem responde para Jesus e ele fala assim: faça isso e você viverá. E nós, nesse período tão triste da nossa história, nesse triste Brasil, com mais de 100 mil mortos, nós sussurramos a Jesus: Jesus, eu também quero essa vida, mas como é que faz? Eu tenho tanta dificuldade para alimentar o lobo. Eu sou tão suscetível a esses apelos do mercado religioso, com esses pregadores tão envolventes, tão cheios de poder e de carisma. Como é que eu faço, Senhor? Então, nós sussurramos para Jesus a nossa fragilidade e Ele nos abraça de maneira bem carinhosa e Ele fala assim: viu? Você pode amar ao Pai de todo o teu coração. Você pode. Você pode amar ao Pai com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Você pode amar ao teu próximo. Você pode. Eu te dou fé. Eu te dou coragem. Vai em frente, cara. Você consegue. Daí eu me lembro de um poema que eu botei num texto antigo meu. O poeta diz assim: eu procurei a Deus e não encontrei. Procurei a Deus, não encontrei. Eu procurei a Deus, insisti, não encontrei. Eu procurei o meu irmão e nos encontramos a nós três. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor, porque o amor sempre, sempre, sem nenhuma dúvida, ele nos aproxima da verdade. O amor sempre nos aproxima de Deus.
E antigamente nós cantávamos: a melhor oração é o amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela exposição instigante desta manhã. E antes de abrir ao debate, já aí no chat tem algumas questões, né, que foram levantadas para nossa discussão. A propósito dessa pergunta, né, que fica para nós nesta manhã, para qual Deus nós oramos, em qual Deus nós cremos. Eu já mencionei aqui algumas semanas atrás um interessante livro da década de 80, de um teólogo católico do Chile, chamado Ronaldo Munhoz, O Deus dos Cristãos. Nesse livro ele levanta a questão que o mais importante é saber em qual Deus nós cremos, em qual Deus nós devotamos a nossa fé e a nossa prática. Existem diferentes expressões de Deus, e o Antigo Testamento menciona inclusive o Deus dos deuses, ou menciona os deuses de outros povos, e nós hoje poderíamos dizer que existem deuses potentes e ferozes disputando o lugar do Deus verdadeiro. E a questão é essa: em qual Deus nós cremos? Para qual Deus nós devotamos a nossa fé e a nossa vida? O Deus de Jesus Cristo ou outros deuses? O Deus de Jesus Cristo é esse que o Barbosa acaba de nos afirmar, que levanta na nossa vida a questão do amor e do encontro com o outro. É no encontro com o outro que nós encontramos a Deus. Foi como ele finalizou a sua exposição de forma magnífica. Então nós vamos abrir aí ao debate. Aqueles que quiserem fazer perguntas ou comentários poderão abrir aí o seu próprio microfone e participar dessa forma. Vocês com a palavra. Eu quero perguntar, Barbosinha. Na sua fala, eu fiquei muito surpresa com uma fala sua e ao mesmo tempo curiosa, quando você disse que a cruz é o sinal visível que Deus perdeu o controle da humanidade. Isso assim me deixou realmente muito surpresa, e eu estou curiosa, quero saber mais sobre isso, porque na verdade eu nunca ouvi essa fala, nunca ouvi nada parecido também, e não sei se concordo, se discordo, mas eu estou assim angustiada, sinceramente fiquei angustiada com essa afirmação que você fez, porque também ao longo da história, ao longo da sua fala, você disse que o projeto redentor de Deus continua firme. E eu concordo plenamente com isso, continua firme. Mas se continua firme, por que ele perdeu o controle na cruz? Eu não entendi isso aí, fiquei muito, muito confusa, sinceramente. Aí, se você puder problematizar um pouquinho essa sua fala, eu gostaria. Obrigada. Obrigado, Edna. Sugestão, Barbosa, vamos deixar uns 2 ou 3 fazer algumas colocações, e aí você faz a sua fala a partir de 2 ou 3 contribuições. Eu gostaria de aproveitar e agregar o seguinte: essa semana eu li essas notícias que chegam por Facebook,
E é algo muito comum essa afirmação entre nós evangélicos, mas ela veio de um padre católico, de um padre bolsonarista. Eu não li a matéria completa, mas a questão que ele levantava era essa, que Deus permitiu o sofrimento pela pandemia do coronavírus. Essa questão de Deus permitir é uma coisa que sempre me incomoda muito. Se Deus é bom, por que ele permite coisas más para a humanidade? Então, isso está mais ou menos em linha com o que lá no Antigo Testamento você mencionou, que chegavam momentos da história que as pessoas se perguntavam, mas Deus nos abandonou? Mas Deus está calado? Deus não se move? Deus não faz nada por nós? Então, essa é uma questão muito inquietante para mim. Mais alguém? Olá, Oi, bom dia. bom dia. Acho que tem alguém mais falando. Sim, Pode falar, Lucas. pode ir, Lucas. Tá. Eu estava pensando na questão da fé desde domingo passado, né? E eu acho que foi feito, eu acho que sempre é feito uma teologia separada para a fé, né? A teologia da fé ela é meio turbinada no sentido de uma barganha e de um conforto, né? É muito confortável saber que Deus está conosco, né? Que Deus está sempre presente, que Deus nos ajuda, né? Dá a impressão até que é um pensamento da elite da teologia, né? E como barganha também, né? Eu tenho fé, então por isso eu vou conseguir as coisas nesse mundo, né? Então parece que é uma teologia que ela é melhor do que a teologia do amor. Aliás, até contrária, nos dias de hoje, como é passado essa questão da fé. Porque na teologia, na prática do amor, você doa, né? Você está sempre doando e fazendo alguma coisa. E na teologia da fé, a gente está só recebendo de Deus, recebendo conforto, recebendo as coisas, as promessas, né? Então, eu acho que a teologia da fé ela nunca deveria ser estar à frente ou estar mais sobressair mais do que do amor, né? E eu acho que o que acontece hoje na religião, sei lá se é hoje ou é que sempre vale mais a fé. O amor, se der para a gente pratica, né? Mas a fé que é importante, né? Ela se tornou muito mais importante, essa fé de barganha e de conforto, do que o próprio amor, né? Do que a própria prática do amor. Então, eu percebo que em todas as teologias, todas as igrejas, os segmentos, professa muito mais essa fé do que ensina a amar esse Deus que nos ama e que nos permite amar o outro também. É isso. Vamos dar chance, então, agora do Barbosa fazer a sua reação a esses 3 comentários e questões que foram colocadas aqui. Eu fiquei muito assustado agora, quando a irmã estava falando, né? Será que eu não falei com a devida clareza? Então, vamos lá. A cruz, ela tinha um significado muito claro. A cruz é derrota, né? A cruz significava que se Cristo é o Filho de Deus, ele morre, o projeto de Deus morreu junto. Só que o projeto de Deus não acaba na cruz. Eu falei isso. Ele continua na ressurreição. Então, a cruz que significava derrota foi transformada numa grande vitória através da ressurreição. Eu acho que eu afirmei, né? No projeto da aliança com Deus, não há nenhuma ruptura, há uma continuidade maravilhosa. E a cruz fez parte desse projeto. E eu lembro, quem é que assassina Jesus? Homens piedosos. E eu lembro novamente quem foram sempre os maiores adversários do projeto de Deus, os de dentro. Claro que a coisa continua, mas Deus
O seu projeto continua. E essa é a nossa grande esperança, né? Não sei se eu fui claro. Há uma música na nossa, uma canção na nossa tradição metodista que sempre que eu penso na cruz, na morte e na ressurreição, essa poesia vem à minha mente. E eu acho que ela explica de forma lúdica, né, poética, litúrgica, muito bem esse mistério, né? A cruz como instrumento de derrota, de morte, mas a cruz foi necessária, foi necessária. A música é o grão. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga alimentar a mesa. Ou seja, a transição da morte na cruz e da aparente derrota e desolação, ela é coroada com a vitória da ressurreição ao terceiro dia. Ou seja, isso que o Barbosa diz, né? O projeto de Deus não terminava ali, mas era necessário passar. Jesus mesmo diz no Getsemane, né? Se possível, passa de mim esse cálice, que eu não tenha que beber esse cálice. Mas não havia como. Afinal, ele aceita o seu desiderato, né? O seu caminho para a cruz, porque não haveria vitória nem ressurreição se ele não passasse pela cruz. Então, a cruz é parte da teologia, inclusive a teologia de Paulo é centrada na cruz de Cristo e na ressurreição, né? Agora, eu sempre fico me questionando muito porque existem as duas afirmações. A afirmação da cruz de Cristo como sinal de derrota, como sinal de fracasso, e a cruz de Cristo como sinal de vitória, especialmente nós, protestantes, né? Afirmamos a cruz como um sinal de vitória. A cruz vazia, porque Cristo já não está mais ali, nos lembra mais do que a morte, nos lembra a ressurreição e a vida. Barbosa, também o Lucas tinha feito um comentário, não sei se você quer comentar alguma coisa, e se mais algum irmão ou irmã quer também dar a sua palavra nesse momento, fica aberta a possibilidade. Parece que o Barbosa caiu da nossa conexão aqui. Ah, não, ele tá sem vídeo. Aí tá ele. Mais alguém? Ou alguém queria falar na hora que o Lucas começou a falar, não sei quem era, não lembro. Oi, Luiz, sou eu, Orlando. Orlando. Tá Vai adiante, né? Orlando. Faz tempo que estou tentando usar o microfone aqui, mas não consegui. Ah, tá bom. É o seguinte, eu gostaria que o meu irmão ele fizesse uma relação do antigo Sinédrio, o nosso STF hoje e o America First do Trump, do Bush, do primeiro Bush, do Bush pai, do Bush filho, aqueles consultores que sempre fizeram partes da política, a religião e política, que ele fizesse um entrelaçamento nesse caso. Obrigado. Entendeu? Eu me recuso. E Bolsonaro? Alguém mais? Ou o Barbosa quer fazer uma... vai, Ivonete. Boneca, deixa eu falar. Eu acho... Ah, tá. Mas deixa o Zeca falar, depois eu falo. Fala, Zeca. Não, eu queria só dar bom dia para vocês. Feliz Dia dos Pais, para o meu pai que está falando aí. Queria só mostrar o netinho dele. Desculpa interromper. Zeca. Olha aí.
É João. É o João. Que legal. É, João. Feliz Dia dos Pais, pai. Um Obrigado, beijo, um beijo. filhão. Feliz Dia dos Pais a todos aí, viu? Obrigado por permitir a minha participação aí. Obrigado, valeu. Obrigado, Zé. Pra você também. Parabéns, viu, filhão? Pelos Dia dos Obrigado, Pais. pai. Obrigado, Também. tio. Ivonete? Sobre a cruz. Eu não acho que a cruz estava no plano de Deus. Eu acho que a cruz, Deus sabia da cruz, Jesus sabia da cruz, porque conhecia o homem, conhece o passado, o presente, o futuro, então Deus sabe tudo. E mesmo sabendo que ele vindo, o plano dele de vir à Terra, de se apresentar para o homem, a única forma de nós conhecermos a Deus é através de Jesus. Então, o plano dele era que nós o conheçamos através de Jesus. Então, mesmo assim, ele aceitou vir, passar pela cruz. E é lógico que a ressurreição, acredito que a ressurreição no plano para poder resolver esse problema da cruz, nos trouxe esse conforto. Mas eu imagino Deus e Jesus conversando, Deus falando, olha, o nosso plano é esse, mas tem a cruz. Você vai assim mesmo? Vou. Eu topo. Entendeu? Eu imagino isso. Eu não acho que estava no plano de Jesus, de Deus. Estava no plano dos homens, né? Dos homens, que não aceitaram esse Deus que veio, que não era o Deus que eles conheciam, não podia ficar aqui, tinha que morrer. Entendeu? Mais alguém? Eu gostaria de continuar a minha fala aí. A minha dúvida continua. Eu entendo também, ao contrário da Ivonete, eu entendo que a cruz fazia parte do plano de Deus. Eu entendo que foi um momento, uma parte do plano, do projeto de Deus, e que a ressurreição trouxe a vitória depois. Então, uma era a derrota, a outra era a vitória. Isso aí está claro para mim. Mas o que para mim não ficou claro ainda é por que na cruz é o momento que Deus perdeu o controle da humanidade. É isso que eu não consigo entender. Por que ele perdeu o controle? Entende, pastor, o que eu quero saber? Ô, Luiz. Sim. Se eu afirmei isso dessa maneira, eu me equivoquei. Né? Eu queria dizer o seguinte, que a cruz, ela tem apenas uma mensagem de derrota. Né? Eu acho que eu quis colocar o tempo inteiro que a grande questão presente no Antigo Testamento é essa confiança, desconfiança de que Deus é capaz de controlar a história humana. Então, na cruz, né, o próprio Jesus, na cruz, ele fala, Pai, por que me abandonaste? Ou seja, o Jesus também tem essa consciência de abandono. Olha, Deus, por que o Senhor... Por que eu fui abandonado? Então, ali na humanidade, Jesus, ele faz essa mesma leitura. Mas eu quero lembrar que a gente pega os evangelhos, principalmente agora o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículo 27, né? Logo depois que Jesus vai às aldeias de Cesaré de Filipe, e ele pergunta, que dizem os homens que eu sou? E quando ele retorna dessa primeira viagem ao estrangeiro que ele faz, quando ele retorna com os discípulos, ele começa, o texto fala assim, Jesus
começou a falar para os discípulos, importa que o Filho do Homem sofra, papapá. Ele começa a falar da cruz. E os discípulos falam assim, mestre, nada disso, né? E logo depois, Jesus fala de novo da necessidade de morte, e os discípulos falam, não, Senhor, não é por esse caminho. E pela terceira vez, Jesus fala sobre a morte que virá, que ele sabe que virá, porque, né? E Jesus repreende de novo. Ou seja, 3 vezes Jesus ele fala da necessidade da cruz. Então, Jesus, de acordo com os evangelhos, ele sabia que a morte estava no seu panorama, escrita na sua própria história. Mas ali, na hora da cruz, na hora do sofrimento, ele se sente abandonado. Mas eu quero, ainda que essa questão não seja tão clara assim, eu quero afirmar que essa questão, dentro da minha fala, ela é periférica. Talvez seja importante, mas ela não é o centro da minha fala. A grande questão é, diariamente, através da oração, de outras práticas, eu alimento a minha fé. Qual é a qualidade da minha fé? Qual é o meu Deus? Voltando até o que o Luiz destacou, né? O meu Deus se aproxima do Deus Jesus Cristo, ou ele tem uma outra feição? Ou é um Deus parecido com um bispo metodista, excludente, que quer separar, que quer excluir pessoas da igreja por alguma razão? Então, essa questão é central. E talvez essa questão seja fundamental para nós no dia a dia. A Luciana tinha levantado a mão. Não, era só para dizer que para ele não se preocupar, porque eu, por exemplo, não entendi que ele afirmou que a crucificação era uma derrota e que Deus estava no controle. O que eu assimilei, que eu entendi, que até anotei que ele falou, é que assim, que a mensagem mais clara para aquelas pessoas que estavam vendo sobre a crucificação de Jesus era a derrota, o abandono. E assim, por isso mesmo é que a ressurreição era fundamental, para mostrar para aquelas pessoas que Deus continuava no controle e que a morte não era uma derrota. Foi isso que eu entendi, da forma com que ele falou. Obrigado, Luciana. Só um comentáriozinho também adicional. Quando nós falamos dos planos de Deus, ou do plano de Deus, ou dos pensamentos de Deus, ou aquilo que Deus quer, ou queria, ou quererá, eu sempre penso que é algo muito difícil falar sobre isso. Isso sempre fica no campo da especulação e do foro íntimo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Porque a própria Escritura diz que os caminhos do Senhor são insondáveis. Ou seja, não tem como. Nós podemos fazer algumas ilações, um pouco de hipóteses, digamos. Mas, com certeza, dizer Deus queria isso, ou queria aquilo, ou Deus vai querer aquele outro. Por isso que a minha reação sempre é essa questão de que Deus permitiu que se fizesse tal coisa, ou acontecesse tal coisa. Para mim, isso é uma grande bobagem. Quem somos nós para dizer se Deus quer isso ou quer aquilo? A Escritura, então eu repito, né, diz que os caminhos do Senhor são insondáveis. Nós não conhecemos os caminhos do Senhor. Então eu prefiro sempre, na análise da Escritura, especialmente no Novo Testamento,
trabalhar mais com aqueles elementos que estão presentes na narrativa, o Jesus da fé. É muito difícil. Então eu acho que o Jesus histórico pode nos ensinar muito mais do que o Jesus da fé, porque a fé já entra no campo mais especulativo da teologia. Não desmerecendo a teologia, porque ela é a nossa base, e talvez especulando nós chegamos a algumas conclusões também, mas sempre no meu gosto pessoal, que não precisa ser o gosto de ninguém, eu prefiro mais olhar para o Jesus histórico e como as coisas realmente se desenvolveram e aconteceram. De fato, nessa questão da crucificação, nós podemos ver depois da crucificação, né, o que aconteceu com os discípulos, a dispersão, a desolação na cabeça, na mente e no coração daqueles homens, era a derrota, era de fato o fracasso daquele ideal que eles tinham antes. Mas como afirmar que Deus queria isto ou queria aquilo, para mim isso sempre é muito complicado, muito difícil. Mais alguma reação? Aí o Zeca está com a mão levantada. Não sei se ele clicou por... Não, queria só, Luiz, queria tentar contribuir aí com uma reflexão. Vai adiante. Queria tentar contribuir com uma reflexão que você iniciou. Um mês atrás, a gente se deparou com uma tragédia também, um conhecido nosso que perdeu um bebezinho, né? E aí a gente ficou muito assustado, né? Porque a gente está com um bebê também. E aí essa reflexão, né, sobre a sabedoria, a soberania de Deus e a bondade de Deus, né? Às vezes parece que elas entram em choque, né? Parece que ou Deus é soberano ou Deus ele não é tão bom assim, né? Que ele permite algumas coisas ruins de acontecerem, né? Essa reflexão veio muito assim na minha mente, assim, né? Por que Deus, se Deus permitiu isso, então talvez ele não seja tão bom, né? Ou então o contrário, né? Será que Deus ele poderia ter evitado isso? Então parece às vezes que não poderia, né? Então Deus não seria tão soberano assim. E aí eu fiquei pensando bastante sobre esse tema, né? O que me veio à mente primeiro, né, que a vontade de Deus ela não é sempre feita, né? Então, assim, o que muitas vezes acontece uma tragédia e as pessoas falam, não é a vontade de Deus. Então, acho que a primeira coisa é isso, não era a vontade de Deus isso. A morte não é um plano de Deus, assim. A morte de bebês, a doença, isso tudo, para mim, é fruto da natureza humana que é caída, da queda, né? Então, é do pecado. Então, assim, esses fatos não são a vontade de Deus. Deus não deseja que uma mãe perca um filho de 6 meses ou que venha uma pandemia e mate 100 mil pessoas. Acho que não é a vontade de Deus que tá sendo feita. Mas eu acredito que Deus permite sim, né? E aí eu fui ler Jó, né? Porque coincidentemente eu estava lendo o livro de Jó e é muito interessante porque é um livro que fala sobre o sofrimento humano, né? Então Jó ele perde tudo e está com uma dor física, dor mental muito forte e em nenhum momento ele questiona a soberania de Deus. Isso é muito interessante, né? Que nem meu pai falou no texto. Não existia o questionamento da fé, né? Então, no Antigo Testamento, realmente, Deus ele existia, todo mundo tinha certeza disso, né? O povo de Israel ele não questiona se Deus existe, né? E Jó também não questiona em nenhum momento. E também Jó não questiona a bondade de Deus, ele não questiona a bondade de Deus. E eu acho que esse é um ensinamento que a gente deve levar, assim. A gente não tem que questionar a soberania nem a bondade de Deus. Eu acho que a gente pode pensar, é claro, refletir faz parte, mas eu acho que o caminho não é questionar a bondade ou a soberania de Deus. Eu acho que o caminho que Jó escolheu, e eu acho que é o caminho que é proposto para nós, é buscar a resposta de Deus, né? Então ele passa ali mais de 30 capítulos, 37 capítulos mais ou menos, quase o livro todo, reafirmando a soberania de Deus,
reafirmando a bondade de Deus. Ele também afirma que ele não havia pecado, que ele não merecia, mas ele está ali buscando uma resposta de Deus, né? É muito interessante. Então o Jó ele fica ali perguntando para Deus, olha, mas eu quero uma audiência, eu quero uma entrevista com Deus, eu quero saber por que ele permitiu acontecer, por que ele não foi bondoso comigo, por que Jó ele até fala que foi a mão de Deus que tocou a vida dele, né? Que tá fazendo ele sofrer, ele chega a falar isso. Então, assim, eu acho que isso me consolou em partes, assim, ainda estou um pouco agoniado com essa questão, mas isso me consolou em parte de, em vez de questionar a soberania e a bondade de Deus, reafirmar isso, né? Reafirmar e perguntar para Deus, abrir o coração e perguntar, ô Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Se o Senhor puder me explicar um pouco mais, ter a generosidade de tentar mostrar qual é o seu caminho para a minha vida, por que isso aconteceu, e aí, né, de ter a graça de Jó, que Jó teve, né, que Deus concedeu a graça de se revelar a ele, né, e aí no final do livro, ele termina o livro daquela forma tão bonita, né, que falando que agora os olhos que ele agora conhece a Deus, né, os olhos deles viram a Deus e que agora sim ele pôde conhecer. Antes ele conhecia só de ouvir falar e agora os olhos dele veem o Senhor, né? Só uma reflexão, assim, tentando achar uma saída para esse questionamento. As nossas classes de escola dominical são muito instigantes sempre. E o objetivo não é encontrar todas as respostas e nem dar uma resposta definitiva para nada, mas eu acho que esse é o objetivo mesmo, é de nos instigar a pensar, a buscar, a refletir, a reler, e ir tirando algumas conclusões que sejam possíveis, né? É muito difícil certos temas que nós abordamos aqui, porque eles têm muitas variantes, né? São multifacetados, são complexos. Enquanto nós falávamos sobre isso, eu me lembrava também que na Pérsia Antiga, né, um sujeito chamado Zoroastro, né, que em certa medida foi o criador de uma vertente religiosa, né, o zoroastrismo, que até hoje, de certa modo, perdura em alguns espaços, né? Ele justamente partiu dessa grande incógnita, dessa grande questão, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? Por que existem as coisas ruins? Por que o homem sofre? Então a conclusão dele foi a seguinte, de que existem duas forças. É um pouco maniqueísta o pensamento do Zoroastro, na minha opinião, quando ele diz que existem dois deuses se debatendo e guerreando entre si. Um da bondade, da beleza, das coisas boas, e outro da maldade, das coisas más e do sofrimento. Eu não sei, na nossa teologia cristã não tem muito espaço para isso, porque nós pensamos que Deus é bom. Nós partimos dessa premissa: Deus é bom, Deus é amor. No bordão cristão nosso, evangélico, sobretudo, né? Quem é Deus? Pergunta para a criancinha lá na escola dominical. Deus é amor. Todo mundo canta, Deus é amor. Então, esse é um elemento fundamental da nossa fé. Então, como dizer que Deus faz coisas ou permite coisas que são ruins para a humanidade? Então, talvez são frutos de outras, como disse o Zeca, né, dessa natureza caída, do pecado instalado na nossa sociedade. Por exemplo, hoje nós nos perguntamos por que no Brasil tem que morrer 100 mil pessoas com essa pandemia. Por quê? Existem razões políticas, econômicas, sociológicas, que podem ser psicológicas, que podem explicar esse nosso contexto, e deixa Deus fora disso, porque Deus não tem nada a ver com isso. É fruto de uma ação ou uma inação humana.
E a grande maioria das coisas nós vamos analisar por essa vertente, por isso que eu digo, o Jesus da história nos ajuda muito, porque é o Jesus concreto. A história é feita pelos homens, pelos seres humanos. Claro, Deus está no controle de todas as coisas, como nós pregamos e pensamos e cremos, mas há coisas que nós podemos fazer que Deus não fará. Sempre penso dessa maneira. Não sei se o Barbosa quer redondear as ideias aí, tentar dar um fecho. Nós já estamos aqui pelas 11h30. Tranquilo. Foi muito bom a reflexão. Não sei se mais algum irmão ou irmã quer dizer mais alguma coisa. Então eu gostaria de lembrar que eu só queria falar para Sim, vai, Ivonete. Eu só queria falar para a Luciana que eu passei a semana pensando no que ela falou, que o pai dela falou, que é fé e essa angústia, essas dúvidas não combinam. Sempre me lembro disso. Também. A professora, a nossa coordenadora Rosa, ela deixou um recadinho no nosso grupo, né? Apenas queria registrar aqui para que todos lembrem, né? Hoje é o aniversário do Leandro, né? E da esposa da Adriana. A Adriana avisou que eles não estariam hoje, né? Mas depois você pode mandar um recadinho lá pelo nosso grupo. E também mencionar que ontem aconteceu o culto de transição da Coordenação Nacional no Cenáculo, né, o nosso devocionário, guia devocionário. O Bispo Adriel, que era o editor nacional e coordenava todo esse ministério, então está deixando esse ministério depois de vários anos de trabalho e assume o nosso conhecido aqui da Quinta Região, pastor Reverendo Nicanor Lopes. Ele é o próximo editor nacional do Cenáculo e coordenador desse ministério. Teve um culto online ontem, obviamente, né, para fazer essa transição. Eu postei o culto inteiro, que está gravado em YouTube, lá no nosso grupo. E também, essa semana, nós tivemos nas nossas hostes cristãs no Brasil, né, uma grande perda de um grande servo de Deus, um pastor e profeta, o bispo católico Dom Pedro Casaldáliga, né, um testemunho impecável de presença junto aos mais necessitados, aos mais pobres, e toda a sua trajetória é muito inspiradora. O nosso irmão Edivaldo colocou lá no nosso grupo também um livro de condolências que você pode assinar virtualmente. Não sei se há mais algum aviso. A Rosa não me mandou nada em específico. Na próxima semana, obviamente, na mesma hora, nós nos encontramos. Eu não sei quem será o professor ou professora do próximo domingo. Se alguém sabe, até poderia dizer aí. Não sabemos. Ok. Então, feliz Dia dos Pais para os papais e para os vovôs, que são duplamente pais. Não sei, que eu acho que só o Barbosa é vovô, não sei se tem mais algum vovô entre nós. E desejando assim um bom domingo a todos. Vamos ter uma palavra de oração para encerrar esse nosso momento. E eu queria pedir ao Barbosa mesmo que nos dirija nessa oração. E assim concluímos. Oremos. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela vida que nos dás, pela fé, pela segurança da salvação, pela certeza de que contigo nós podemos caminhar, continuar caminhando. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, pela igreja. Obrigado, Senhor, por tudo. Que Jesus Cristo possa nos animar sempre. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos e todas. Nos vemos domingo que vem, no mesmo horário, no mesmo canal.